no God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que declaração apostólica é essa? Reconhecer que não somos nada. Meu irmão, tem que haver isso no seu caráter. Humildade, saber de onde você veio, quem você é. E a soberba, meu irmão, o orgulho, meu irmão, tem destruído ministérios. Ai de nós se Deus nos levantar soberbos. Ai de um obreiro se for levantado com soberba, com orgulho, com arrogância, com prepotência. E essa é uma característica de muitos ministérios atuais. Obreiros, pastores, ministros que não aceitam a correção, não aceitam a repreensão, são orgulhosos, vaidosos, pessoas que querem títulos, nomes, renomes, reconhecimento, orgulhosos. A soberba, ela derrubou o primeiro ministério constituído da história. Sabe qual foi? O ministério de adoração e louvor. Lúcifer foi o primeiro ministério a cair. Por que caiu? Falha no caráter. Qual a falha? Soberba. Destituído foi Ezequiel 28, Isaías 14. O que aconteceu? Falha no caráter. Destituído. Quanta gente não tem sido reprovada por causa do orgulho? Pastor, mas tem um monte de orgulhoso que está de pé. Estão de pés, mas estão caídos espiritualmente. Já foram reprovados, já subiram reprovados, ministram reprovados, porque a soberba, a arrogância, a deidade desses homens os destitui. Pessoas que Deus não pode dar um talento que ficam soberbas. Pessoas que têm orgulho de ter a voz que tem. Pessoas que têm orgulho de ter a oratória que tem. Pessoas que se orgulham de um dom peculiar que Deus os deu. O orgulho é algo terrível. E você não sabe como o orgulho vem sutilmente, sorrateiramente. Porque enquanto não temos talentos, não somos ministrados, ele pode estar adormecido. Mas quando Deus nos usa, quando Deus nos confere algum talento, esse talento produz um reconhecimento, um elogio, o orgulho brota. O orgulho brota. E quando o orgulho brota, brota a independência de Deus. Brota a vaidade, brota a autoestima exagerada. E o que isso faz? Tira a glória que é só de um ser, é de Deus a glória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que declaração apostólica é essa? Se você faz uma atividade ministerial que seja, da mais simples, que é um envelope ou uma cadeira, por vanglória ou por contenda, ou seja, por orgulho, ele diz, nada façais, parem de fazer. Deus não recebe, Deus não quer. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o nível do negócio. Não façam. Curem-se primeiro, tratem-se primeiro, trabalhem isso primeiro. Depois, quando conseguirem a qualidade no caráter da humildade, aí façam. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então, primeiro, a palavra me faz bem-aventurado, me faz feliz, me faz ter sucesso. Segundo,
Minha oração deve ser para que eu a observe diariamente e aplique no meu conceito diário de vida. Terceiro, a palavra me livra da confusão. Nós estamos vivendo todo tipo de espécie de confusões. Nós vivemos num mundo confuso. Leis que eram, agora não são. Verdades que eram, agora não são. Mudança e inversão de valores, confundindo famílias, pais e mães, profissionais. Vivemos num tempo de confusão. Mas para nós cristãos, nenhuma outra coisa tem sido motivo de tanta confusão quanto a confusão doutrinária. Nós estamos vivendo um tempo de uma descaracterização, de uma perda da identidade doutrinária na igreja. As pessoas não sabem simplesmente o que crer. Há uma mistura de pentecostal com reformado, tradicional com liberal. As pessoas simplesmente não sabem o que crer. Elas estão confusas. O advento da internet, do YouTube, livros e mais livros publicados, as pessoas leem de tudo. Leem autores que se contrapõem, leem autores que se divergem entre si, leem autores que são inimigos uns dos outros. Mas essas pessoas consomem ambas as doutrinas. Porque a nossa igreja, principalmente a brasileira, ela não tem muita história. Ela não tem fundamento, ela não tem espinha e coluna vertebral. Então ela absorve tudo quanto é tipo de movimento, trazendo confusão à membresia. Então a pessoa não sabe no que crê. Mas o salmista dá um segredo. Ele diz aqui: então eu não ficarei confuso. Qual é a forma de eu não ficar confuso? Atentando eu para os seus mandamentos. A maioria das pessoas que fica confusa é que tem um conhecimento superficial da fé, do evangelho e da palavra. Então, levada pela astúcia de falsos líderes, ou de uma pregação, ou de um livro, ou de um evangelho distorcido, ela se confunde. Mas aqui o salmista está dando o remédio para você vencer a confusão doutrinária, bíblica e teológica. Você precisa conhecer bem a verdade, porque aí você não cai em nenhuma mentira. Você precisa se saturar da palavra. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão confusas é porque tem um conhecimento superficial. 2 Timóteo 4:1 diz o quê? Porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, e tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. As pessoas vão ser levadas por ventos de doutrina, por engano, por doutores segundo a sua lei, porque têm um conhecimento débil, e ficarão confusas, inverterão a verdade e seguirão falsos líderes. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas estão confusas, estão ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios, estão amontoando para si doutores conforme as suas concupiscências. Gálatas 1:6, maravilha-me que tão depressa passeis para outro evangelho, senão esse, o da graça. Os Gálatas estavam confusos na sua doutrina, estavam sendo contaminados pelos elementos judaizantes, confusão, por causa da superficialidade. Efésios 4:4, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Então você vê vários aspectos que a Bíblia já adverte de confusão bíblica, teológica, falsos mestres, doutrina distorcida, as pessoas confusas quanto ao que crê. A confusão já fazia parte da época apostólica, a distorção, as heresias e a confusão. Mas o salmista está dando aqui a saída para você não se confundir, para você ter sua fé bem embasada, bem alicerçada e saber muito bem no que crê, ter convicção no que crê. Como? Saturando-se das Escrituras, da Palavra de Deus, não de formas alternativas, de literatura extra-bíblica, mas da própria Escritura. Se você notar, os Gálatas, bem como os outros aqui na era apostólica, eles se perdiam, porque o conhecimento deles ainda era superficial. Paulo chama de meninos inconstantes, leite, pouco conhecimento, superficial, débil.
Então esse tipo de cristão tem a tendência de ser enganado, de ser confundido mais facilmente. E o segredo, Davi está dizendo, eu não serei confundido, eu não ficarei confundido. Por quê? Porque eu me atento, eu estudo, eu me aprofundo na palavra. Se você notar, os grandes homens e teólogos do passado eram convictos no que eles afirmavam. Por quê? Eram tremendos possuidores de conhecimento bíblico. Então eles tinham convicção do que eles falavam. Irmãos que querem gritar e dizer não está nada bem com a igreja brasileira. Irmãos que estão inconformados com o estado caótico que se encontram alguns ministérios. Pessoas que estão interessadas sim pela salvação de pecadores. E pessoas que ainda têm zelo pela glória de Deus. Que não estão preocupadas em fundar grandes impérios, estabelecer grandes ministérios, mas pessoas que estão interessadas em fazer o reino de Deus avançar, de levar salvação até pessoas, povos perdidos, que têm uma bandeira e querem carregá-la, que é a bandeira do Evangelho de Cristo. Pessoas que não almejam altos galardões na terra, mas que desejam um lugar no coração de Deus. Pessoas que caminham rumo a Canaã, ao céu. Pessoas como o apóstolo Paulo que dizia: por isso não desfalecemos, porque ainda que nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, e as coisas que não se veem são eternas. Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos, que a nossa oração seja essa. Eu oro tanto, eu almejo tanto ver uma geração de cristão como a dos cristãos primitivos. Eu não estou dizendo de feitos prodigiosos, ou riquezas, ou nomes. Eu estou dizendo de devoção. Eu estou dizendo de corações inflamados pelo Criador. Pastores, se tem uma coisa para vocês orarem, buscarem, é isso. Não são altos galardões humanos. Eu estou pouco preocupado com o meu ministério, se ele vai expandir, se ele vai ter êxito. Temos igrejas centenárias, milenares, cheias de milhares de membros, mas isso não é avivamento. Eu estava pregando na minha igreja e disse: nós ficamos tanto tempo envolvidos com as coisas de Deus, que nós não temos um minuto para estar com Deus. Nós estamos igual o irmão do filho pródigo, na casa do pai, não saímos, não vamos a lugar nenhum, estamos 24 horas com o pai e nunca comemos um cabrito. O ministério seu com Deus deve ser maior que o seu ministério com a igreja. Aprenda isso. Eu vou dizer algo para vocês: o que vai fazer diferença nesse último período da igreja é o tributo diário que ela dá a Deus. Ah, como a igreja precisa experimentar, não esse falso fogo, esse fogo estranho, esse entusiasmo carnal frenético, não essa teologia especulativa que não leva nada a lugar nenhum. Precisamos de uma teologia que venha convergir num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus pessoal, num Cristo vivo, numa teologia que nos faça amar o próximo, que me faz interagir com a necessidade da sociedade. Isso é avivamento. Isso é teologia bíblica.